suporte técnico, um suporte acadêmico, mas são as minhas opiniões. Perfeito? Só para deixar claro, está registrado, que eu acho que está gravado aí, para não ter problema. Não vai ter nenhuma polêmica não, mas eu já faço isso toda a apresentação. Para depois, não, isso aí eu não estou representando o órgão, porque eu estou, inclusive, eu já estou até de férias. Mas eu já tinha marcado, entendeu? Eu não tirei férias para estar aqui não, certo? Eu já estava de férias, aí já tinha assumido aí o compromisso com o BES, me peço até desculpa o PH, que eu cheguei um pouquinho depois, que eu estava de férias, né? Então assim, chegou um pouquinho mais cima da hora. Mas vou ficar aqui, vou prestigiar o Carlos, mas só para deixar claro essa primeira parte aí, tá? Só fazer aqui quem quiser escutar alguns podcasts que eu já venho fazendo, eu já fiz 31 podcasts de diversos temas. 31. Tem de tudo. Tem de integridade, tem de orçamento, tem de contabilidade pública. Alguns podcasts eu entrevisto algumas pessoas. Está nesse link aqui, esse link está na apresentação. Perfeito? Vai ser passado. Já passei para o Vander, e o Vander vai colocar no ambiente do aluno, né, dos inscritos, ou vai mandar, e vocês podem baixar esse link aí, que está no Spotify, tá? Esses aqui são os meus 3 livros, tá? Acabei de lançar o livro de contabilidade geral, deve estar saindo até o final desse mês. E eu trouxe aqui o livro de contabilidade pública, está bem ali. A gente vai fazer um sorteio aqui, bem rápido, bem objetivo. Vocês vão ver assim, cara, como é que esse cara vai conseguir fazer um sorteio rápido, objetivo, de quase 100 pessoas aqui, 150. Você vai, confia que vai dar certo. E vamos para a nossa apresentação. A influência ou ausência de liderança da alta administração dos impasses nos registros contábeis. Então, a primeira coisa, de que depende a qualidade de um registro contábil? Certo? Qualidade ela vai depender do órgão regulador. Se o órgão regulador se omite, ele não diz como tem que ser ou como não tem que ser, cada um vai fazer de um jeito diferente. Seja no setor público, seja no setor privado. E temos órgãos reguladores? Temos. Temos órgãos reguladores. Segundo fator, não adianta ter órgão regulador se o órgão regulador não se reúne e não diz como tem que ser. É o que eu chamo de institucionalização. Uma coisa é existir. Existe o órgão regulador? Existe. Existem os membros designados para compor o comitê de pronunciamentos contábeis, por exemplo? Existe. Mas essas pessoas se reúnem e produzem material e geram conhecimento? Não. Então não adianta. Porque você não tem o que eu chamo de institucionalização. Se você pegar os modelos aí de maturidade, o pessoal hoje vive falando de modelo de maturidade do IACM, aí tem um modelo de maturidade YZ. Qualquer modelo de maturidade já serve como conhecimento para você aqui. Você já vai sair com essa informação aí. Qualquer modelo de maturidade ele tem que ter 2 vertentes. Ele tem que ter a existência e ele tem que ter a institucionalização. E aí o grande segredo é o que é que a gente define como parâmetro da institucionalização. Documentos, produção. Produção de documentos e decisões que devem estar registrados, e não na cabeça individual e depois no fim ter um registro. Tá? Depois eu vou, no final da apresentação, não vou trazer o caso das americanas, eu vou trazer uma manchete que saiu sobre os casos das americanas, para você ver que existia, mas não estava institucionalizado. Eu vou trazer a matéria que saiu no jornal, que vai comprovar o que eu estou falando, que nesse caso não tinha institucionalização, só tinha a suposta existência. E aí o que acontece? É quando você tem as normas contábeis, aí você parte para a política contábil. A política contábil ela já é do órgão. Exemplo clássico, um dos que eu vou usar aqui, propriedade para investimento. Propriedade para investimento, cabe ao órgão, ou cabe à empresa, que isso também serve para a empresa, decidir. Decidir o quê? Você vai avaliar pelo valor justo, ou você vai avaliar pelo custo? A decisão é sua. Não, é o contador que decide? Não. Aí que está o primeiro problema. Você está cumprindo a norma? Estou. Mas como é que eu estou cumprindo a norma se a outra administração não decidiu se é custo ou se é valor justo? E aí precisa ter a comunicação entre a equipe contábil, os profissionais contábeis e a alta administração, seja no setor público, seja no setor privado. E decidir. Mas quem decide é a alta administração. A contabilidade é apenas para local. Sem você decidir isso aqui, não tem como eu resolver. Então isso é a política contábil. Você tem que ter profissionais contábeis qualificados para o registro contábil ser correto. Porque quem não tem o conhecimento, não sabe fazer, não sabe aplicar uma técnica de estimativa, não sabe aplicar uma técnica de valoração, como é que você vai
faz um registro contábil. Você tem 2 técnicas aí, no mínimo, quando você vai fazer estimativas. Valoração, estimativa. Por exemplo, perdas estimadas de crédito e liquidação duvidosa. Como é que você vai fazer a estimativa? Isso é histórico? 36 meses, 24 meses, 12 meses? Você tem que ter uma constância. E não pode ser cada demonstração contábil tirando carta da manga, não, agora vai ser assim, agora vai ser do outro jeito. Mesma coisa. Técnicas de valoração, valor justo. Como é que você vai fazer a valoração do valor justo de uma propriedade para investimento? Como é que você vai fazer? Tem várias técnicas também. Então a equipe tem que ter capacidade e ter condições técnicas para fazer isso aí. E aí você precisa, do que é o foco da apresentação aqui, que é a alta administração, seja no setor público, seja no setor privado, decida. E aí eu sempre digo o seguinte, isso aqui é um slide que eu uso em alguns cursos meus. Você tem a causa e tem a consequência. A consequência é o registro contábil de qualidade, é o que você quer. Só que para você chegar lá, você tem a causa. Qual a primeira causa? Você tem que definir a política contábil, que varia, porque a própria norma dá margem para você escolher. Depois você tem que decidir as diretrizes. Qual a estrutura que você vai ter? Você não pode ter um órgão público com 100 pessoas e ter uma equipe contábil com 10. Isso não funciona. Então, a tua equipe tem que ser proporcional à tua unidade. Uma empresa grande, tipo Petrobras, vai ter uma equipe com não sei quantos auditores. 50, 100, um escritório de advocacia específico, ainda vai ter apoio de fora. Mas você não pode comparar com uma microempresa. Então, a estrutura, ela depende da tua necessidade, do teu tamanho, seja no setor público, seja no setor privado. O que mais? Conceitos. E quem estiver na tua equipe tem que dominar os conceitos técnicos. O básico. Eu sempre digo, comece com o básico. Aí depois você vai para o nível intermediário. Aí depois você vai e avança. Aí depois você vai ter a rotina de escrituração. Eu não trouxe aqui uma apresentação, mas tem em um dos podcasts. É o seguinte. Tem um cara que eu estou no grupo com ele, o nome dele é João Scaramella, um professor da área contábil. De vez em quando ele faz esse blogzinho, ele tem um blog, e aí ele se dá o trabalho de pegar, foi em 2020, foi a última vez que eu vi que ele fez isso, porque ele se deu um trabalho brutal para fazer isso aí. Aí ele pegou as planilhas das matrizes contábeis, que são enviadas por todos os órgãos públicos para a STM, via Sinconf. Quem é de prefeitura acho que já ouviu falar disso, tá? Aí o que ele fez? Ele fez o básico, ele pegou as planilhas e foi checar. Cara, ele descobriu que tinham pelo menos 320 municípios do Brasil que as planilhas eram as mesmas. Mesmo onde? Débito e crédito. Tudo que aconteceu no mês. Isso é impossível. Nem na Mega Sena o cara ganha com isso aí, entendeu? Isso mostra o quê? Isso mostra que isso aqui não existe nessas prefeituras. Isso aí foi para constar. Assim, cara, vamos jogar. Cara, é igual aquele negócio do trabalho, né, cara? Fala o seguinte, eu vou tirar 10, certo? Pega o meu trabalho, mas muda o negócio aí. Aí o cara não muda. O cara, eu tô tão no desespero que eu vou subir isso aqui igual, vai dar certo. Entendeu? E subiu. Então, isso aqui é a rotina. Então, quando você se depara com isso, qual a conclusão que você chega? Você chega à conclusão, certeza que naquele canto ali, cara, ali a galera tá copiando, ali não tem existe nada. Ali pode até existir, mas não tem nada institucionalizado. Eu estou voltando no primeiro conceito, entendeu? Grava esse nome, João Scaramella, blog, Sinconf. Dá um Google aí. Quem tiver aí, continue prestando atenção na apresentação, mas se você quiser dar um Google aí no celular, você vai achar o relato dele. Acho que foi 2020, 2021. Aí depois que você faz os registros, você tem o que eu chamo de consolidação. Óbvio que com uma pequena empresa você não vai precisar disso. Mas numa grande empresa, que tem várias filiais, em empresas que possuem investimentos acima de 30% do seu PL, você é obrigado pela lei 6.404 a elaborar demonstrações consolidadas, que joga o patamar de complexidade. E no setor público você tem que consolidar. E aí você tem que ter regras de consolidação. Para a gente não ir longe, Prefeitura de São Paulo, que é um dos casos que eu uso em alguns cursos meus. Por que eu escolhi a Prefeitura de São Paulo? Porque se você só trabalha com o Estado, aí o pessoal, mas esse aí é Estado, Prefeitura.
prefeitura é diferente. Tudo bem, eu peguei prefeitura. Tudo bem que é a maior prefeitura. Maior prefeitura em termos de quê? De orçamento. Se você pegar o orçamento da cidade de São Paulo, você sabia que é o quinto maior orçamento do Brasil? É o quinto. Só pede para o próprio estado. Rio de Janeiro e mais 2 estados aí, é o quinto. Então, supostamente, teria que ter uma estrutura compatível com o orçamento que administra. Concorda? Pela lógica. A Prefeitura de São Paulo, até 2021, que eu não olhei depois, até 2021, não tinha os procedimentos de consolidação incorporados do setor público. Que procedimentos são esses? Quando eu faço uma transação entre unidades gestoras do orçamento fiscal e seguridade social, lá no plano de contas, nas contas patrimoniais, no 5º nível, no subtítulo, eu uso o código 2. Isso aí não está no MCASP? Tá. Prefeitura de São Paulo, até 2021 não conseguiu implementar isso aí. Aí o que você pergunta? Cara, se a Prefeitura de São Paulo, que tem o 5º maior orçamento, não conseguiu, o que será dos 5.569 que sobraram? Eu acho que o cenário não é muito promissor, certo? Não é muito promissor. Então por que eu estou falando isso? Porque com certeza, só com esses dados empíricos básicos, você já vê que a gente tem um problema de consolidação. Ou seja, pelo menos no setor público, você ainda não pode dizer, cara, isso aqui é 100% confiável, eu vou tomar uma decisão com base nisso aqui. Não. Você pode tomar, se você for tomar decisão só com base nisso, pode dar errado. Então isso aqui é uma consequência. Causa, você tem a política, estrutura, a escrituração, consolidação e evidenciação. Aí que eu trouxe alguns órgãos reguladores. Aqui você tem a CVM, Conselho Federal de Contabilidade, isso aqui agora no setor privado, que afeta o setor privado. O Banco Central é uma autarquia, mas é um regulador do setor privado. SUSEP também é uma autarquia, mas regula o mercado de seguros. ANEEL, a ANTT e a ANS. Esses aqui são os órgãos reguladores que o próprio CPC entende que são aptos a validarem, ratificarem um pronunciamento contábil. Ou seja, com todo respeito, sai um pronunciamento contábil novo. É obrigado a empresa a usar no outro dia? Não. Pode até ser quem queira, de forma voluntária, porque até porque essa possibilidade lá. Mas eu te digo o seguinte: na hora que a CVM soltar uma resolução e dizer assim, esse CPC está ratificado pela gente, o que a CVM acabou de fazer? Ela abarcou, a partir daquele ato, ela abarcou todas as companhias abertas. Aí, meu amigo, aí vem um CFC para arrastar o resto. Aí o CFC publicou uma resolução ratificando o CPC, aí pegou o resto e acabou, pronto. Então, toda vez que você entrar ali, será que, pensando agora que entrou aqui em empresa, né? Todo mundo, se você for lá no site do CPC, tiver um pronunciamento contábil, você vai na coluna lá do CFC, está marcado que já foi ratificado? Ou foi na coluna da CVM, está ratificado, e acabou, aquele ali é obrigatório, não tem mais ponto de correr não. Pronto. Essa análise você tem que fazer. Isso aí acontece geralmente nas transições. Sai, mas não é agora, para daqui a 2 anos, etc. No setor público também acontece algo similar. Porque aí você tem a união. Isso aqui para mim foi um pedido até do Ministério da Fazenda, na época era Economia, foi 2020, porque aí, Paulo Henrique depois pode até ratificar se quiser tomar a palavra, ficar à vontade. Vou dar um exemplo, porque foi uma experiência que eu vi lá no Rio. LRF diz o seguinte, meu amigo, se você é do poder judiciário, não vamos falar nem legislativo, terceiro aqui, vamos deixar judiciário. Se você é do judiciário e você se aposentou por lá, esse cálculo de despesa com o pessoal inativo, ele tem que entrar na conta do judiciário. Só que isso já estava na LRF há muito tempo. Mas alguns tribunais de contas, e entre eles o TSE Rio de Janeiro, pensavam diferente. Não. A gente aqui fez um acordo top e a gente acha que deve ficar no executivo. Aí o que acontece? Você se aposenta pelo poder judiciário e joga a conta do inativo para o executivo. Ou seja, você acaba distorcendo, para não usar outra palavra mais difícil, complicada, você acaba distorcendo um dado fiscal do executivo que não tem nada a ver com aquela história. E isso aconteceu, direto. Quando é que mudou?
Mudou com a lei complementar 173, para falar o óbvio. Meu amigo, já que vocês não entenderam, a gente vai reescrever aqui essa parte da lei. Cara, é individual. E aí não teve mais conversa. Só que aí tem gente que tem dúvida de outras coisas. E aí a STN ela faz um trabalho fantástico, que é o Manual de Demonstrativos Fiscais. E tem TSE que diz assim, cara, o MDF tem, mas eu não estou nem para esses caras não. Sempre que o MDF ele visa padronizar dados fiscais para consolidar. Então tinha uma falta de um poder soberano para dizer assim, cara, o que a STN bateu o martelo em dados fiscais, em dados orçamentários e contábeis, cara, vocês têm que respeitar. Só que isso não estava escrito em lugar nenhum, até 2020. Isso aqui, às vezes, pode ter passado desapercebido por alguns. 2020, ó. Emenda Constitucional 108, artigo 63A. O que é que diz? A União, os Estados, municípios disponibilizarão suas informações e dados orçamentários, fiscais, conforme periodicidade, aí não tem nada demais. Aqui vem um segredo. Formato. Quando você diz que o formato é aquele, o formato é aquele. Com os critérios do formato. Porque para ter um formato você tem que ter um critério para dizer que o formato é aquele. Então, eu ainda não fiz ainda não vi nenhum estudo, nenhuma pesquisa, se após esse evento aí, diminui o nível de, digamos assim, refratário, de ações refratárias, de TCS, em relação aos posicionamentos da STN, tá? Não sei se reduziu. Vamos esperar mais um pouco, tá? Então é isso. Então, no caso federal, tem isso aí. Aí aqui, só para deixar claro, aí voltando agora, porque eu estou fazendo um bate-bola, tá? Eu estou indo no privado e vou no público. Aí eu voltei para o privado agora de novo, setor privado. No setor privado, a gente tem aqui os CPCs, tá? Você baixa, com aquelas ressalvas que eu já falei. No setor público, você tem esse link aqui, que tem todos os manuais mais importantes, o MCASP, Manual de Demonstrativos Fiscais, Manual de Formação de Custos e o Manual CIAF. Inclusive, nas auditorias que o TCU faz sobre distorções contábeis, ele usa muito como referência as macrofunções do Manual CIAF, porque muitos detalhes, o MCASP ele não tem como ir no último do último detalhe. E ele é geral, ele não é só para a União. Então, algumas coisas que o MCASP ele deixa um pouco mais abertos para todos os entes, a STN, no caso federal, ela dá uma amarrada aqui. Por exemplo, benfeitoria. Eu computo ou não computo na reavaliação. No MCASP não entra nesse detalhe da benfeitoria. Mas no Manual CIAF entra. No Manual CIAF entra. Qual o percentual? Se eu não me engano é 30%. Se a benfeitoria for acima de 30%, do valor do imóvel, aí você incorpora no valor do imóvel. Salvo o melhor juízo é isso aí. Aí voltando agora para a parte privada. Temos aqui... Não, agora a parte pública, desculpa. Aí era a parte... agora STN. Aí aqui, da mesma forma que existem os CPCs para o setor privado, existem as NBCTs SPs para o setor público. Então você tem aqui são baseadas nas IPSAS, que são as normas internacionais aplicadas ao setor público. Tanto no setor privado como no setor público você tem um processo de convergência. A parte boa é que tem muita coisa já que está muito parecida, certo? Existe essa parte de ações, existe essa parte de reserva de capital, reserva de lucro, que isso realmente só vai ter no setor privado, mas essa parte de avaliação patrimonial está muito próxima. Não tem grandes assim, diferenças, certo? Continuando. CPC 23 e NBC-TSP 23, por um acaso tem a mesma numeração. As políticas contábeis, que agora a gente vai entrar em política contábil, porque até agora o que a gente falou? A gente falou de órgão regulador, que é o primeiro item, e a gente falou das normas, que devem ser publicadas. Porque o órgão regulador sem norma fica perdido. Só que não adianta ter o órgão regulador e a norma se a própria entidade não define qual é a política contábil dela, seja no setor público, seja no setor privado. E o que seria a política contábil? Política contábil seriam os princípios, bases, convenções, regras e práticas específicas aplicadas pela entidade, ou seja, já é específico para a entidade. A política contábil de uma entidade normalmente vai ser diferente de outra em algum aspecto. Pode ter uma parte comum, pode, mas pode ter uma parte diferente. Na elaboração e na prestação das demonstrações contábeis. Aí eu trouxe aqui o exemplo de São Paulo, o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem o MCASP, ele segue o MCASP,
Só que ele define políticas contábeis em algumas áreas que ele considera relevante, que são aplicáveis a todos os órgãos estaduais. E aí você tem aqui, por exemplo, política contábil de bens móveis, dívida ativa, estoques, despesas em liquidação, investimento, operações de crédito. Eu acho que tem mais umas ali embaixo que é precatório. Não tem muito não. Eles escolheram assim, uns 8, 9 temas, cara. Isso aqui é o que a gente... Não adianta você também querer fazer uma política contábil para algo que é imaterial para você. Só para ter, por exemplo, instrumentos financeiros. Uma empresa como Petrobras faz sentido. No setor público, a não ser que seja do Banco Central, talvez não faça sentido para os outros. Para esse tem que faz. O Banco Central faz. Para os outros, talvez não faça. Então você precisa gastar energia ali numa política que para você não vai ser materialmente relevante. Tá? Isso é outro ponto importante a gente considerar. E aí, a alta administração e a política contábil. A alta administração, que é como a gente chama no setor público, ou nível hierárquico adequado, esse termo, nível hierárquico adequado, é o termo que aparece nos CPCs do setor privado. Então, nas normas dos CPCs, você não vai encontrar normalmente alta administração. Você vai encontrar quem? Nível hierárquico adequado, que é alta administração, que é quem tem poder para tomar decisão. Deve decidir entre as opções disponíveis nas normas contábeis. Então, dentro das normas contábeis, para a mesma situação, em alguns casos, existe mais de uma opção. Aí quem vai decidir é o contador? Não. Esse é o meu problema. E se não decidir, piorou. Porque se não decide, como é que a pessoa vai registrar? É exatamente o tipo da prestação. A falta de decisão, ela gera um vácuo. E ela gera registros que, com certeza, serão inadequados. Seja no setor público, seja no setor privado. E eu vou trazer uns exemplos daqui a pouco. E essa decisão, ou ausência de decisão, gera registros contábeis, corretos ou incorretos. Aí vamos pegar o primeiro caso. Primeiro caso, que é o caso que tem, no setor público, tem muita diferença. É um caso que, geralmente, nas auditorias financeiras, os auditores, seja do controle externo ou os auditores do controle interno, quando fazem auditorias financeiras das demonstrações contábeis, para dizer que aquela demonstração contábil é confiável, eles consideram isso aqui no radar. Então, por exemplo, bens imóveis. Os bens imóveis, você pode dividir ele em 3 segmentos. Você pode dizer que um bem imóvel está mantido para venda. Se ele for mantido para venda, onde é que ele tem que estar? Ele tem que estar no teu ativo circulante. Se ele é mantido para venda, ele não sofre depreciação. Mas quem que vai dizer que ele está mantido para venda? É o contador ou a alta administração? O contador não está sabendo se ele está mantido para venda. Aí eu pergunto, quantos órgãos você conhece, ou quantas prefeituras que tem um plano de uso dos bens imóveis? O plano de destinação dos bens imóveis? Eu não conheço. Eu não conheço. Se você não conhece, então como é que o contador está registrando esse negócio? De qualquer jeito, deve estar registrando tudo imobilizado. Sendo que já existe a decisão que aquele imóvel vai ser vendido. E ele deveria ter sido contabilizado diferente do balanço patrimonial. Isso é um exemplo tranquilo, fácil de entender. Outro exemplo, bem imóvel, propriedade para investimento. Propriedade para investimento é diferente para vender. Você está ali para valorizar. Geralmente são imóveis que você vai colocar para aluguel. Os órgãos públicos que têm terrenos, imóveis desocupados, muitos alugam? Alugam. Vá atrás e verifique se esses órgãos estão registrando esses imóveis que estão alugados no grupo investimento, ou se eles estão registrando tudo imobilizado. Eu acho que você vai se surpreender, eu acho que vai estar tudo imobilizado. E aí tem uma diferença. No investimento, você tem que ter uma conta separada, que você não pode misturar. Isso é outra questão da regra contábil. Você não pode registrar no investimento, propriedade para investimento, que tem critérios diferentes. O que é que a norma manda? Se você tem uma propriedade para investimento, que por uma devida justificativa, ela vai ser válida pelo custo, e outra que vai ser avaliada pelo valor justo, em regra isso não é permitido, tá? Em regra, ou você adota custo, ou você adota valor justo. Mas a própria norma diz que, excepcionalmente,
Você pode ter, excepcionalmente, dentro da mesma entidade, você pode ter uma propriedade para investimento avaliada pelo custo e avaliada pelo valor justo. Se você estiver nessa situação, ou se você for uma unidade consolidadora, que às vezes você é o governo federal, a CES tem que estar em controle de todo mundo, o que é que acontece? Você tem que ter uma linha no balanço patrimonial: propriedade para investimento avaliado pelo custo, propriedade para investimento avaliado pelo valor justo. Qual a diferença? A diferença é brutal, porque no custo está sujeito à depreciação e está sujeito ao teste de paridade. No valor justo, não está sujeito à depreciação e não está sujeito ao teste de paridade. Qualquer alteração no valor do imóvel já vai direto para a conta ajustes patrimoniais. Não vai para a conta de resultado ainda. Primeiro vai para a conta de ajuste de avaliação patrimonial. O contador que estudou, ele sabe disso. Ele sabe. Só que para ele aplicar isso, ele precisa de um passo atrás na casa. Peraí, esse imóvel é para quê? Rapaz, ninguém sabe não. Então eu botei num imobilizado. É para vender? É para alugar? Mas está sendo alugado? Cara, ninguém tem esse controle aqui não. Você está perguntando demais. Entendeu? Registre. 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 Eu quero a demonstração pronta. Você está entendendo? Então, esse é um exemplo clássico que a ausência da decisão da auto-administração ou a ausência do nível hierárquico adequado gera de distorção na demonstração contábil. Exemplo fácil. Depois vai ter mais complicado aqui, que é o de instrumento financeiro. Vamos para o segundo. Aqui tem uns exemplos, né? Exemplos de propriedade para investimento, exemplo de propriedade ocupada pelo proprietário, critérios para caracterizar uma venda como altamente provável, ou seja, se eu vou colocar um ativo mantido para venda, isso aqui é importante. Isso aqui é importante pra caramba. Cadê? Esse aqui. Essa parte aqui é importante. Critérios para... Não é só dizer assim, ó, a gente quer vender. Não adianta vocês, ó, esse imóvel é para venda, coloca lá no ativo circulante. Não basta isso. Olha o que está escrito aqui na norma. Isso aqui serve para o setor público e privado. O nível hierárquico apropriado deve estar comprometido. Como é que você diz que o cara está comprometido? Não, eu tomei um café com o cara e o cara falou, não, a gente vai vender mesmo. É assim? Não. Tem que ter uma ata. Tem que ter um despacho assinado. Não pode ser conversa de corredor, entendeu? E isso aí é uma das coisas que faltam em vários órgãos. Documentos decisórios que antecedem a tomada de decisão futura. São documentos preparatórios. Não tem. É raro você encontrar. Perfeito? Esse aqui é um exemplo. Agora vamos para o outro. Intangível. O intangível é o que dá problema. Aí eu já digo o seguinte: se você vai comprar, se você adquire o intangível separadamente, está tudo dominado. Você não vai ter muito problema. Porque você já tem um valor que foi pago. Então já grave isso aí para você. O ativo intangível foi adquirido de forma separada, pode dormir tranquilo. Tranquilo, é só mais uma nota fiscal, é só mais um registro. Aí você vai ver se tem algum imposto por dentro e por fora. O imposto por dentro você tira, porque você vai recuperar. Está tudo dominado. A bronca vem se for um ativo intangível gerado internamente. E a gente tem alguns órgãos que geram ativo intangível. Vou dar um exemplo. Universidades. Universidade tem que registrar patentes, direitos autorais, pesquisas que fazem. Se não está fazendo, está errado. Entendeu? A UFC, agora vai mudar a reitoria, né? Já mudou, acho, já tomou um posto novo reitor. Mas antes da reitoria anterior, você praticamente só tinha uma patente registrada. Em não sei quantos anos. Aí na gestão anterior, o reitor anterior ele deu o gás aí, se eu não me engano, ele aprovou 20 e foi 30 patentes. Sim, recorde. Tipo assim, cara, vamos fazer um indicador, nem dá pra fazer, porque, cara, era 2, o cara fez 20, 30. Entendeu? Isso aí são ativos intangíveis. Aí mora o perigo. Eu registro ou não registro? Depende. Aí uma das coisas que depende é o seguinte, ó. Olha aqui. Intenção de quem? Da auto-administração ou do nível hierárquico apropriado em usar ou vender. Porque se você for fazer uma patente ou um registro, só fez, porque tem isso também. Ativos então gerados internamente, normalmente, não são incorporados. Normalmente. Agora, se você cumprir todos esses requisitos aqui, ó, são 6. São 6 requisitos. Se você cumprir esses 6 requisitos que estão aqui no slide, aí você pode
contabilizar no teu balanço patrimonial, seja no setor público, seja no setor privado, um ativo intangível em desenvolvimento. Eu vou ter, quem vai ter que classificar? Quem vai ter que classificar é a auto-administração. A auto-administração tem que dizer, esse ativo financeiro, você comprou com a ideia de quando ele bater determinado valor, preste atenção, você comprou por 100 e você quer que valorize até 120. Quando bater 120 você vende? Isso é um tipo de decisão. Segundo, que é o valor pré-fixado. Você pré-fixou o valor. Se você disser assim, eu comprei por 100 e eu vou ficar com isso na minha mão até o dia, a gente está em julho, até o dia 31 de agosto. Parece que é a mesma coisa, né? Não é. Não é. Para fins contábeis não é. Uma coisa eu vou dizer assim, eu comprei por 100 e vou esperar valorizar até 120. Isso é uma decisão. Eu comprei por 100 hoje e vou esperar até o dia 31 de agosto. É outra decisão e tem um impacto diferente nos registros contábeis. Ou, eu já comprei e eu já tenho uma pessoa em negociação querendo vender. Comprar, no caso. Comprei, estou vendendo. Isso é outra decisão. Sendo que o objeto é o mesmo. Está entendendo a complexidade do negócio? O objeto é o mesmo. O que é que muda? Data. No caso, primeiro, valor. Que é o primeiro que eu coloquei. Valor. Data prefixada ou já está sendo negociado. Aí qual a diferença disso? Não sei se eu coloquei aqui. Coloquei não, mas eu lembro. Se você definir o valor pré-fixado, certo? O valor pré-fixado, ele está sujeito ao teste de paridade. Ele não está sujeito ao valor justo. Se você estabelecer que você comprou por 100 e vai vender quando bater o valor de 120. Aí passou um tempo na sua mão, não vale nem mais 100, vale 90. Aí o que é que você tem que fazer? Você vai lá e registra uma redução ao valor recuperável de 100 para 90. Isso se você tiver aqui, ó. Se você tiver na parte de baixo, que é com base na data, 31 de agosto, aí você vai usar o valor justo. Só que você vai usar o valor justo usando a conta do PL, ajustes de avaliação patrimonial. Ou seja, não vai para a DRE, porque você ainda não vendeu, não está para vender, você apenas fez um ajuste. Ou seja, nesse caso, para mais ou para menos, você vai usar como contrapartida a conta do PL, ajuste de avaliação patrimonial. E se for o terceiro e último caso, se tiver negociação, qualquer alteração, positiva ou negativa no valor, já vai direto para a DRE. Receita de variação do valor justo ou despesa de variação do valor justo. Muda. O objeto é o mesmo. O que mudou? A decisão. Eu vou ficar até o valor a alcançar? Eu vou ficar até a data? Ou já está em negociação? Entendeu a diferença? O objeto é o mesmo. Quem tem que decidir isso? A auto-administração ou a equipe que está gerenciando aquele instrumento financeiro que tem que reportar para o setor contábil. No setor público isso aqui existe? O Banco Central trabalha com isso. A STM tem títulos também. Não é a regra, mas serve como exemplo. O mesmo objeto, ele pode ter três tratamentos diferentes. É a mesma coisa do imóvel. O mesmo objeto pode ter tratamento diferente. E aqui estão as explicações do que é depreciável, do que não é depreciável, impairment ou não impairment, e as reflexões. A entidade, pergunta agora, né? A sua entidade, já que você está aqui, ela possui um plano de destinação dos bens móveis? Eu não conheço. Se alguém tiver, até para ser como benchmark, ó, normalmente não tem, mas aqui tem. Copie, que ele já está na frente, ele já está na vanguarda, certo? Intangíveis. Você vê que eu não estou tratando os intangíveis de aquisição separada, porque está dominado. Os intangíveis gerados internamente, a entidade define sua destinação, porque se você não define a destinação, você não pode reconhecer um intangível gerado internamente jamais, porque não tem a decisão. E como a administração decide? Se a administração se reúne periodicamente para tomar decisões sobre alguns itens que são relevantes para o patrimônio. Que eu sinto essa falta. Muito se fala de MCASC, normas internacionais, o pessoal estudando, fazendo curso. A parte patrimonial é importante, a parte orçamentária é importante, mas sem decisões da auto-administração, alguns registros não poderão ser feitos da forma correta. O objetivo da apresentação era trazer essa parte. Eu sei que quem está aqui talvez não faz parte da auto-administração, né? Você está no nível aqui tático, gerencial, operacional.
Mas é bom você saber que tem algumas coisas que você não vai conseguir decidir e registrar corretamente se a auto-administração não decidir. E eu trouxe essa palestra. Você pode mandar essa palestra para o seu chefe, para ele mandar para o chefe dele. Quem sabe ele se sensibiliza. Certo? Pronto. E para fechar, eu trouxe esse caso aqui das Americanas. Americanas não tem atos do seu comitê de auditoria. Ou seja, o comitê existiu. Aí você, cara, vamos ver as atas aí para ver se o pessoal deu um alerta, um red flag. O nome é bonito, red flag. Cara, mas como é que tem red flag se ninguém escreveu nada? Porque não estava institucionalizado, porque a auto-administração não estava decidindo. Aqui não tinha as atas. Se tinha, o pessoal deu sumiço. Pelo menos para a justiça não tinha. É o que estava aqui na matéria. Então, só para você ver que isso acontece, de não ter os documentos preparatórios da decisão. E isso é sério, isso a gente tem que trabalhar isso como servidores, para quem é servidor, quem está trabalhando junto a órgãos públicos. Eu sei que alguns, no Ceará, algumas prefeituras, por questão estrutural, não têm condições de ter uma equipe própria, acabam terceirizando. Questões conjunturais, e alguns com certeza estão aqui representando essas empresas também. E tudo bem, faz parte, mas você como profissional, que você está assessorando o órgão público, você tem que saber disso aqui. Certo? É isso. Pronto.